Bom dia, companheiros. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E para hoje, a gente vai falar sobre química do cotidiano. O que é isso? É que tem muita situação na prova, tem muita questão na prova do Enem, que são situações corriqueiras do seu dia a dia, números que acontecem e que às vezes você não consegue explicar bem porque você não tem aquela teoria da sala de aula. E aí você se engancha com a questão. Você conhece o fenômeno, mas você não consegue uma explicação para aquilo. E a questão, às vezes, cobra essa explicação. Então, nós temos aqui 10 questões, com temas corriqueiros do cotidiano, situações do dia a dia, e a gente vai tentar resolver aqui, trazendo, dentro da questão, um pouquinho da teoria. Não sei se vai dar tempo de fazer as 10, porque a gente prefere fazer a coisa com qualidade, explicar bem explicado. Então, se não der para fazer as 10, umas 8, pelo menos, a gente vai conseguir. Tá bom? Qualquer dúvida você pode interromper para perguntar à vontade, como sempre. Então, vamos lá. Primeira questão. Deixa eu ver aqui, o passador não está... Com a dificuldadezinha aqui do passador. Primeira questão. Olha só. Uma pessoa em repouso respira normalmente. Em determinado momento, porém, ela prende a respiração, ficando em apneia pelo maior tempo que consegue suportar, provocando daí em diante hiperventilação pulmonar. As curvas mostradas no gráfico a seguir representam alterações de pH do sangue num determinado período de tempo, a partir do início da apneia. A única curva que representa as alterações do pH do sangue dessa pessoa durante a situação descrita é identificada pela letra. Pessoal, a apneia é um fenômeno que qualquer um aqui pode passar durante o sono. Você, durante um certo momento, você fica sem respirar, até o tempo que o organismo suporta, e depois você tem aquela hiperventilação. Você, meio que se sentindo sufocado, você volta à tona a respiração e fica com aquela respiração ofegante. Página 45, tá, pessoal? Para quem ainda não conseguiu se localizar. Página 45. E aí, quando a pessoa retorna da apneia, ela retorna com aquela respiração ofegante, achando que teve um pesadelo, achando que passou mal. Pessoas que roncam muito, elas têm essa facilidade. A pessoa está roncando, você escuta a pessoa roncando, aí ela para. Pode ser que ela tenha entrado em apneia, ela parou de respirar um pouquinho. Aí daqui a pouco ela volta, e volta com mais força, porque ela volta mais ofegante. Bom, esse gráfico mostra como é que varia o pH do sangue antes da apneia, durante a apneia e após a apneia. Tá? Isso tem tudo a ver com respiração. E, pessoal, para resolver essa questão, algumas informações importantes. Primeiro, todo mundo aqui sabe que ao respirar, você inala oxigênio e exala gás carbônico, CO2. Esse gás carbônico é o nosso ponto principal. Primeira informação importante. Gás carbônico é uma substância que pertence à função óxido. Óxido é quando você tem oxigênio ligado a um elemento qualquer, exceto o flúor. Por que exceto o flúor? Porque para ser óxido, o oxigênio tem que estar ligado a um elemento menos eletronegativo do que ele. E o único elemento que é mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Então, o flúor não forma óxido. Então, o CO2 é um óxido de natureza ácida. Esse óxido, se colocado em água, ele gera um ácido chamado ácido carbônico. Isso prova que ele tem natureza ácida. Se eu colocar um ácido em água e ele gerar uma base, ele tem natureza básica. Se eu colocá-lo em água e ele gerar um ácido, ele vai ter natureza ácida. Então, o gás carbônico tem natureza ácida. É um óxido de caráter ácido. Outra informação importante. Durante a respiração normal, você inala CO2 num certo ritmo. Pessoal, como o CO2 é de natureza ácida, quando você retém o CO2, você está retendo uma substância ácida no sangue. Então, o seu sangue fica mais ácido. Quando você hiperventila, que é respirar com mais velocidade, você elimina muito CO2. Então, ao perder muito CO2,
o seu sangue perde a característica ácida e a tendência dele é ficar básico, tá? Então, de novo, reter CO2 significa aumentar a acidez no sangue, porque você está retendo algo ácido. Respirar com muita velocidade, hiperventilação, você perder muito CO2, o seu sangue vai ficar menos ácido. Bom, isso é muito importante, né? Então, durante a apneia, onde você retém CO2, você está retendo CO2, portanto, você está aumentando a acidez do sangue. O sangue fica mais ácido durante a apneia. Quando você está com a respiração presa, até você suportar, e aí você volta a respirar normalmente, aí você tem a hiperventilação. Na hiperventilação, você respira com muita velocidade. Ao respirar com muita velocidade, você elimina mais CO2. Então, aquele sangue que estava ácido, ele vai ficando gradativamente menos ácido. E outra informação importante, pessoal, é que a gente costuma verificar acidez e basicidade utilizando uma ferramenta, uma grandeza chamada pH. É uma grandeza, é uma siglazinha, né, que significa potencial hidrogênio iônico. É uma escala numérica que a 25 graus varia de 0 a 14, e o 7 é o neutro, o referencial. pH 7 significa substância neutra, pH menor que 7 significa substância ácida, pH maior que 7 significa substância básica. Quanto menor o pH, maior é a acidez. Quanto maior o pH, maior é a basicidade ou menor é a acidez. Basicidade e acidez são caminhos opostos, né? Maior acidez é menor basicidade, menor acidez é maior basicidade. São coisas opostas. Bom, então deu para perceber o que é que vai acontecer, né? Em apneia, o CO2 é retido, a acidez aumenta, pH diminui. Quando você hiperventila, você libera CO2, a acidez diminui, o pH aumenta. Entendeu? Tudo em quantidade. A senhora sabe que tudo demais é veneno, né? Tudo em grande quantidade é ruim. Até água, sabia? Se a senhora se inundar com água, beber muita água, você vai diluir tanto os seus íons que vai fazer mal. Então, aquela expressão é verdadeira, tudo demais é veneno. Então, muita acidez é ruim e muita basicidade é ruim. Existem dois fenômenos relacionados a isso que podem levar à morte. A acidez do sangue diminuiu demais, pessoal. Aí você vai ter um probleminha chamado acidose. Se o sangue é um sistema que tem um pH que varia aproximadamente entre 7,3 e 7,4 nessa faixa. O pH do sangue ele não pode baixar muito. Se o pH do sangue baixar, por exemplo, a valores menores que 6,8, o sangue fica tão ácido que você morre envenenado. É a chamada acidose. Se o sangue aumentar demais o valor do pH, ele vai ficar tão básico que é como se ele ficasse envenenado. Aí você morre por uma doença chamada alcalose. A palavra alcalina é sinônimo para substância básica. Então, se ficar muito básico, você morre por alcalose. Se ficar muito ácido, você morre por acidose. Pois não, companheira? Aí depende muito do grau de acidez ou do grau de basicidade. É um envenenamento, né? A pessoa vão aparecer sintomas relativos a processos ligados ao sangue, problema de pele, problema de... Bom, aí eu entraria mais na parte fisiológica. Não é rápida, não. Isso aqui tudo é muito lento, tá? Então, pessoal, voltando aqui para o tema, pois não? Boa pergunta, companheiro. É porque quando você morre, você para de perder CO2. Então, o CO2 tende a ficar acumulado no seu organismo. Então, a tendência é haver um aumento de acidez. Tá? Porque você só perde CO2 enquanto você está vivo, está respirando. Parou de respirar, o CO2, você não vai mais perder o CO2. Agora, o seu corpo vai entrar em decomposição. Então, nessa decomposição, tudo vai se esvaziar, CO2, O2, tudo vai diminuir com o tempo. Mas, a princípio, a retenção do CO2 causaria acidez. Tá? Bom, então, repetindo, se o pH ficar muito ácido, você morre por acidose. Se o pH ficar muito básico, você morre por alcalose. Então, o sangue ele tem que ter um pH que não pode variar muito. Na química, pessoal, tem um tipo de sistema que é resistente à variação de pH.
Esse sistema, mesmo quando atacado por pequenas quantidades de substâncias muito ácidas ou muito básicas, mesmo assim o pH não varia. E o sangue precisa ser desse jeito. Você não toma suco de limão? O pH do suco de limão é 3, 4. Você não toma refrigerante? O pH do refrigerante é 2, 3. São substâncias muito ácidas. Mesmo assim, o pH do seu sangue não muda. Devia, porque ele vai entrar em contato com essas substâncias. Você, às vezes, não toma leite de magnésia, bicarbonato de sódio, para combater umas problemas de acidez? Esses materiais são muito básicos, pH muito alto. Esse material não vai entrar em contato com o seu sangue? Então, o pH do sangue devia aumentar, não devia? Ou seja, o sangue, quando você toma substâncias muito ácidas ou quando toma substâncias muito básicas, ele poderia variar o pH. Só que se ele variasse, você morreria. Porque o pH do sangue tem que ser ali, naquela faixa. O sistema que resiste a variações de pH, como o sangue, é chamado sistema tampão. Já ouviram falar dessa expressão, solução tampão? Solução tampão é uma solução que é resistente a variações de pH. Mesmo quando esse sistema é atacado por ácidos ou bases, em pequenas quantidades, o pH não vai variar muito. A maioria dos fluidos corporais é formado por tampão. Exatamente para não sofrer variações de pH quando você entra em contato com substâncias muito ácidas ou muito básicas. Bom, eu estou já falando de outro aspecto. Ó. Eu estou dizendo que o pH do sangue não pode variar muito, né? Então, existem sistemas que controlam isso no próprio corpo. Um deles é o próprio sistema tampão que o sangue representa. O sangue é uma solução tampão. O pH do sangue normalmente não varia. Outra forma de controlar essa variação de pH, os rins. Os rins funcionam como um filtro para o sangue, né? Ele elimina as impurezas. Essas impurezas são eliminadas pela urina. Outro sistema de controle, a atividade cardiorrespiratória. Você respirar mais ofegante, com mais velocidade ou com menos velocidade, isso aí, pessoal, já é uma defesa do organismo. Se você hiperventila, você está perdendo CO2 para diminuir a acidez. Você prende a respiração, você acumula CO2, que é para aumentar essa acidez. Então, a própria atividade cardiorrespiratória é também um sistema de controle. Bom, diante de tudo isso, companheiro, o que é que a gente marcaria nessa questão? Ó? A questão perguntou, como é que acontece a variação do pH durante a apneia e após a apneia? Durante a apneia, acumula ou perde gás carbônico? Acumula. A acidez aumenta ou diminui? Aumenta. Aumentar a acidez é aumentar ou diminuir o pH? Diminui o pH. Então, durante a apneia, o pH do seu sangue vai diminuindo. Só, pessoal, que não pode ser muito. Não pode ser por muito tempo. Porque você não pode passar muito tempo sem respirar. Após alguns segundos, eu diria, você volta a respirar muito velozmente, a sua hiperventilação. E na hiperventilação, você acumula ou perde gás carbônico? Quando você hiperventila, respira com muita velocidade, perde CO2. Perder CO2, a acidez aumenta ou diminui? Perder CO2, a acidez diminui. Diminui a acidez, é aumentar ou diminuir o pH? Aumentar. Pessoal, é uma coisa que confunde se você não tiver cuidado, viu? Ó, o pH e a acidez são inversamente proporcionais. Quanto menor a acidez, maior o pH. Quanto maior a acidez, menor o pH. Então, durante a apneia, pH diminui, porque a acidez aumenta. Voltou a respirar muito rapidamente, a acidez aumenta, aliás, a acidez diminui, aí quem aumenta é o pH. Pessoal, qual dessas curvas você acha que representa isso? Eu também acho que é a curva Y. Você está vendo a curva Y? Ela começa lá pelo 7,4, que é o pH normal do sangue. Durante a apneia, você retém CO2, aumenta a acidez, o pH começa a diminuir, mas rapidamente ele sobe, ó, porque rapidamente você volta a respirar, só que com mais velocidade. Aí, na hiperventilação, o CO2 é liberado, a acidez diminui e o pH aumenta. Pessoal, eu também marcaria curva Y, letra D. Sobre esse tema, alguma dúvida, pessoal? Essa questão ficou tranquila? Vamos lá, então. Questão de número 2. Situação corriqueira. As donas de casa vão entender bem isso aqui. Se bem que hoje em dia não tem mais esse negócio de dona de casa, né? Todo mundo faz tudo em casa. Material de limpeza. Vamos ver aqui a questão. O segredo das donas de casa. O vanish, poder O2,
é um produto químico muito simples que apresenta em sua composição a água oxigenada. Sim, o peróxido de hidrogênio, um produto utilizado como desinfetante, esterilizante e um dos melhores produtos para clareamento dos dentes e dos cabelos. Essa substância tem a vantagem de não estragar as blusas coloridas. Ele ataca diretamente as manchas, removendo-as sem causar danos ao tecido. O Vanish sólido é outro composto que vai funcionar como água oxigenada, retirando as manchas sem atacar o tecido. É composto pelo percarbonato de sódio, que ajuda a dissolver as manchas difíceis antes da lavagem. Por ser sólido e eficaz, o percarbonato de sódio, além de ser usado nos produtos para remoção de manchas, passou a ser reconhecido como peróxido de hidrogênio sólido. Ele se decompõe gerando água, oxigênio e carbonato de sódio. Esse composto não possui somente a função do peróxido de hidrogênio. Sobre os produtos usados para tirar manchas citadas no texto, é pertinente inferir que o pessoal que está com uma mancha na roupa costuma colocar um agente clareador para remover essa mancha. Muitas pessoas usam água sanitária, que boa, Brilux, para remover aquela mancha. O problema dessa água sanitária é que ela remove aquela mancha, mas se a roupa for colorida, ela também vai remover a cor que está colorindo a roupa. Então você acaba desbotando a blusa, a calça, ou onde você colocou. Colocar uma roupa boa, com uma pequena mancha, na que boa, para remover aquela mancha, você remove a mancha, mas às vezes você mancha a roupa toda. Tá? Então os caras desenvolveram um produto que remove mancha. Se fica branco, fica amarelado, né, também. Os caras desenvolveram um produto de limpeza para remover mancha sem comprometer o restante da roupa. Ela vai atuar só naquela mancha. E esse produto aí chamado Vanish O2, ele atua nesse sentido. Tem uns que são para roupas brancas, tem uns que são para roupas coloridas. Mesmo a roupa colorida, você colocando esse produto, ela não vai manchar. É um pouquinho mais caro, né, do que a Kibo, do que o Brilux, mas tem mostrado resultado. Você não perde a roupa. Bom, esse produto, pessoal, ele é formado por uma substância chamada, como o texto aí falou, percarbonato de sódio, que é uma mistura de carbonato de sódio com água oxigenada. A água oxigenada, que a gente usa no dia a dia para limpar ferimentos, também é usado para fazer clareamento. Se você misturar água oxigenada com amoníaco, por exemplo, você passando no corpo, você vai dourar os pelos, vai ficar com pelo dourado. Antigamente chamava de L'Oreal, né? L'Oreal. Mas é uma misturazinha de água oxigenada com o amoníaco. Não deve ser usado no sol, porque a ação oxidante é muito rápida, muito forte, e aí às vezes você consegue dourar os pelos, mas a pele fica manchada, porque você oxida o pelo e a pele. Então, geralmente, quem faz isso não fica exposto ao sol. Se ficar, é por pouco tempo, tá? Porque a ação oxidante é muito rápida, e o caso do sol, a temperatura alta, toda a reação química fica mais rápida quando a temperatura é alta. O aumento da temperatura sempre provoca aumento na velocidade de uma reação. Bom, então essa água oxigenada, pessoal, que a gente usa para limpar ferimento, que a gente usa para preparar o L'Oreal, para dourar o pelo, também é utilizada para clarear os dentes. Vocês sabiam disso? Não é para fazer com frequência, porque é um agente oxidante forte. Mas escovar os dentes com um pouquinho de água oxigenada também ajuda no clareamento. A água oxigenada também é usada na lavagem da roupa. Esse produto que eu citei, chamado Vanish, ele é um composto que tem também água oxigenada. A fórmula dele... antes de começar a explicação, eu vou dar uma lida aqui nos itens, já para você ir amadurecendo a sua resposta. Qual a resposta que você marcaria? Sobre produtos usados para tirar manchas citadas no texto, é pertinente inferir que a. O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, age como oxidante no processo de limpeza das manchas. B. O percarbonato de sódio deixa o meio ácido durante o processo de limpeza das manchas. C. O peróxido de hidrogênio é muito estável em meio alcalino. D. O carbonato de sódio age como redutor no processo de limpeza das manchas. E E. Todas as substâncias usadas para tirar manchas apresentam caráter ácido. Pensem aí na resposta. Vamos fazer aqui uma pequena explicação. Bom, a substância citada no texto, usada para remover manchas, chamada percarbonato de sódio, é uma mistura de carbonato de sódio com água oxigenada, os dois produtos juntos.
Esse carbonato de sódio, ele é um sal. Como é que eu sei que aquele é um sal, professor? É que são 4 funções inorgânicas, né? Ácido, base, sal e óxido. A gente costuma identificar o ácido pelo hidrogênio. Ele começa com hidrogênio. A gente costuma identificar uma base pela hidroxila. Base termina com hidroxila. A gente costuma reconhecer um óxido porque são só 2 elementos e um deles é o oxigênio. Quando a substância não é ácida, básica, nem é óxido, ela costuma ser um sal. E ali é um sal, ó. Não começa com hidrogênio, não termina com hidroxila e não é formado só por 2 elementos. São 3. Todo sal é derivado de uma reação com um ácido e uma base. Você lembra dessa aula que a gente teve aqui, ácido e base? Quando você junta um ácido e uma base, o que é que você produz? Sal e água. Então, todo sal é produto de uma reação entre um ácido e uma base. Dependendo de quem é o ácido e dependendo de quem é a base, quando você coloca esse sal na água, ele pode gerar um meio ácido, básico ou neutro. Depende de quem deu origem a ele. Por exemplo, esse sal, ele deriva de uma base que é chamada hidroxissódio e de um ácido que é chamado ácido carbônico. O primeiro elemento, que é o sódio, ele sempre vem da base. O segundo elemento, que é o carbonato, que é um grupo, na verdade, ele vem do ácido. Então, esse sal deriva do hidroxissódio, que é uma base, e do ácido carbônico, que é um ácido. Pessoal, vamos ver como é que vocês estão aí de memória. Hidroxissódio, NaOH, é uma base forte ou fraca? Como é que eu sei que a base é forte? Quando ela tem elementos da família 1A ou 2A. E o sódio é da família 1A. Essa base é forte. Tem 2 exceções, berílio e magnésio, que são da 2A, mas aí a base seria fraca. Então, base forte 1A e 2A, exceto o berílio e magnésio. Então, hidroxissódio é uma base forte. Ácido carbônico, forte, fraco ou moderado. Como é que se mede a força de um ácido quando ele tem oxigênio? Você faz oxigênios menos hidrogênios. Se a diferença der 0, ele é fraco. Se dá 1, ele é moderado. E se dá 0 é fraco, 1 é moderado. E se der 2 ou mais, ele é forte. O menos H. Só que tem algumas exceções. O ácido carbônico é uma delas. O ácido carbônico, não sei se vocês vão lembrar, deveriam, é um ácido instável. Ácido instável é uma substância que se forma e já se decompõe. Por exemplo, o ácido carbônico ele se decompõe muito facilmente, gerando gás carbônico e água. Então, por isso, ele é um ácido fraco. Todo ácido instável é fraco. Esse sal é formado, portanto, por uma base forte, que é o hidroxissódio, e por um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Pessoal, sal derivado de base forte com ácido fraco, ele tem caráter básico. Sal derivado de ácido forte com base fraca, ele tem caráter ácido. Sal derivado de ácido forte com base forte, ele tem caráter neutro. E sal derivado de ácido fraco com base fraca pode ter caráter neutro. Mas geralmente o neutro é só para quando ambos são fortes. Quando ambos são fracos, para ter certeza, eu precisaria que a questão me dissesse a constante de acidez e a constante de basicidade. E aí você compara as duas, quem for maior prevalece. Tá? Mas esse sal é fruto de uma base forte e um ácido fraco. Então ele tem natureza básica. Eu acho que isso está num dos itens da questão, que fala que todas as substâncias envolvidas têm caráter ácido. Não tem. Fala que esse sal tem caráter ácido. Não tem. Esse sal tem caráter básico. Ele é produto de uma reação de uma base forte com um ácido fraco. Então, se tiver algum item nesse sentido, você já eliminou. Outra coisa, pessoal. Uma substância que tem caráter básico, ela libera íons OH-. Uma substância que tem caráter ácido, ela libera íons H+. H+, acidez, OH- basicidade. E esse íon OH-, ele ajuda na eficiência, ele aumenta a eficiência do processo de limpeza, porque ele atua como catalisador. Ele faz com que a água oxigenada se decomponha com mais velocidade. Tá? Continuando, tudo bem até aqui? Então, essa substância aí é o carbonato de sódio, que é um dos componentes daquela mistura lá de cima. O outro componente é a água oxigenada. Pessoal, vamos lá, pessoal, tem gente conversando, companheiros. Água oxigenada é uma substância que, quando você coloca no ferimento, produz uma efervescência. Você entende aquela efervescência? É que a água oxigenada é uma substância que se decompõe muito rapidamente em água e oxigênio.
Esse oxigênio, ele é liberado com muita velocidade ali naquela região do ferimento. Então, aquela espuminha que você visualiza quando põe água oxigenada é oxigênio liberado em grande quantidade. E o que é que isso ajuda na limpeza do ferimento? É que tem bactérias que não se dão bem com oxigênio. Quanto mais oxigênio você fornece ali, mais bactérias você consegue matar. Então, a ação da água oxigenada no ferimento é uma ação oxidante. Fornece oxigênio para matar as bactérias. Bom, falando em oxidação, né, e redução, existe uma grandeza chamada NOx, que é o nosso referencial para verificar se a substância oxidou ou diminuiu. Os elementos hidrogênio e oxigênio, eles costumam ter NOx fixos. O hidrogênio tem NOx mais 1, é a carga dele. O oxigênio tem NOx menos 2. Acontece que no peróxido de hidrogênio, H2O2, o oxigênio tem NOx menos 1, é uma exceção. O NOx do oxigênio normalmente é menos 2, mas no peróxido ele é menos 1. Ali na água, aliás, ali no final, oxigênio é uma substância simples. Toda substância simples tem carga zero, NOx zero. E ali na água, o oxigênio vai ter NOx menos 2, que é o seu NOx normal. A água oxigenada, ela vai se transformar em água e oxigênio. Nessa transformação, o NOx do oxigênio, que é menos 1, ele passa para zero. Esse NOx aumentou ou diminuiu, pessoal? De menos 1 para zero. Menos 1 para zero aumentou. Toda vida que o NOx aumenta, ocorreu uma oxidação. Oxidação é aumento do NOx. Eu estava dizendo que o NOx do oxigênio normalmente é menos 2, né? É o NOx mais estável dele. Todo elemento da família do oxigênio, família 6A ou 16, tem NOx menos 2 como NOx mais estável. Então, o que é que acontece? Ó? A água oxigenada, ela gera oxigênio. Quando ela gera oxigênio, o NOx passa de menos 1 para zero. Isso aqui é uma oxidação. Só que o NOx mais comum do oxigênio, ele é menos 2. Esse é o NOx habitual dele. Então, a tendência do oxigênio é ficar com esse NOx menos 2. Pessoal, quando ele passa de menos 1 para menos 2, ele aumenta ou diminui? Diminui. Diminuição do NOx eu chamo de redução. Quando ele passa de 0 para menos 2, o NOx aumenta ou diminui? Diminui. Diminuir significa sofrer redução. Significa que tanto a água oxigenada quanto o oxigênio que ela gera, quando vão se transformar em oxigênio normal, que tem NOx menos 2, sofrem redução. Parte conceitual. Quando uma substância química sofre redução, ela faz a outra oxidar. São dois processos que acontecem simultaneamente, oxidação e redução. Quando uma substância sofre redução, ela faz a outra oxidar. E quando uma substância faz uma outra oxidar, ela é chamada de agente oxidante. Melhor conceito de agente oxidante. Agente oxidante é uma substância química que sofre redução. De maneira mais precisa, agente oxidante é uma substância química que tem elementos que sofrem redução. Então, significa que a água oxigenada é um grande agente oxidante, porque ela sofre redução. Se tiver algum item nesse sentido, você já marca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar. Acho que não. Só para confirmar. A água oxigenada e o oxigênio têm seus NOx diminuídos para se transformar no NOx normal, que é menos 2. Eles sofrem redução. Ao sofrerem redução, eles atuam como agentes oxidantes. Então, tanto a água oxigenada como o O2 são bons agentes oxidantes. Bom, aqui está a água oxigenada sendo usada para clarear os dentes. Ó. A pessoa pegou uma escovinha, colocou na água oxigenada aquela cremosa e passou nos dentes. Ela está tentando clarear os dentes. Essa atividade não deve ser feita repetidamente, é uma vez ou outra, porque é um agente oxidante muito forte, pode fazer mal. Tem ação tóxica quando ela é muito concentrada. Bom, voltando para a questão então. Diante daquilo que foi explicado, pessoal, você marcaria qual item? Alguém falou item A? O Fábio Frota está sugerindo passar corretivo no dente para clarear. Dá certo não, Fábio, faz mal. Mas interessante, ó. O Fábio Frota falou uma coisa que às vezes é brincadeira, mas quando você vai fazer um clareamento dos dentes, você acha que realmente o dentista
clareou seu dente e removeu toda aquela camada de sujeira? Vocês sabiam que, na maioria dos casos, não? O cara aplica, Fábio, um tipo de creme dental. Ele aplica no dente, aquele creme dental branquinho, ele coloca sobre o dente uma camada de uma substância com um teor o branco dele é muito, muito branco mesmo. Ele aplica a camada e aquela camada adere ao dente. E aí você acha que ele removeu a sujeira. Ele não removeu a sujeira. Ele aplicou uma camada de material branco no seu dente, que vai durar muito. Aí, durante algum tempo, você não pode tomar café, refrigerante, essas bebidas mais ácidas, porque elas vão remover essa camadazinha. Então, nem sempre o clareamento é uma remoção da sujeira. Às vezes, é uma aplicação de uma camada. O Fábio Frota falou, brincando aí, de aplicar o corretivo. É um tipo de corretivo, na verdade. Só que não faz mal, adere e ajuda no clareamento mesmo, lógico. Bom, pessoal, resposta correta é item A mesmo, viu? O peróxido de hidrogênio age como oxidante no processo de limpeza das manchas. Quando ele oxida a sujeira lá da mancha, ela descolore a sujeira e aí fica branco. Portanto, o item A é a que responde melhor a questão. Na letra B, o percarbonato de sódio deixa o meio ácido durante o processo. Não, você viu que ele deixa o meio básico. Ele é um sal de característica básica. Ele vem da base forte e do ácido fraco. C, peróxido de hidrogênio é muito estável em meio alcalino. Pessoal, se ele fosse muito estável, ele não sofreria decomposição. Ele não se transformaria em água e oxigênio. D, o carbonato de sódio age como redutor no processo de limpeza. Não, ele não sofre mudança de NOx. E o item E, todas as substâncias usadas para retirar manchas apresentam caráter ácido. Não, a gente viu que o caráter é básico, porque ele é fruto de uma base forte e de um ácido fraco. Pessoal, letra A responde bem a questão 2. Alguma pergunta, algum dado a acrescentar? Fala, companheira. Paracetamol. Deve ter algum componente no paracetamol que deve atuar como agente oxidante. Todo processo de limpeza, quase todo, se dá por oxidação da mancha. Pode ser. Aí você tinha que ver qual a reação que vai acontecer para ver se ele realmente vai atuar como agente oxidante. É possível, né? Precisamos analisar com mais calma isso aí. Pessoal, questão 3. O pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800 quilômetros entre os estados de Santa Catarina e do Espírito Santo, abaixo do leito do mar, e engloba 3 bacias sedimentares, Espírito Santo, Campos e Santos. O petróleo encontrado nessa área está a profundidades que superam os 7.000 metros abaixo de uma extensa camada de sal, que conserva sua qualidade. A meta da Petrobras é alcançar em 2017, já estamos em 2019, né? Uma produção diária superior a 1 milhão de barris de óleo nas áreas em que opera. Em relação ao petróleo e aos derivados, assinale a alternativa correta. Professor, o senhor não falou que era química do cotidiano? Pessoal, durante muitos anos, você ouviu falar em pré-sal, no governo Lula, depois no governo Dilma, agora no governo do Bolsonaro. Essa reserva de petróleo que foi encontrada abaixo do nível do mar, 7.000 metros, ela foi uma riqueza muito grande que o Brasil descobriu. O Brasil, que era 34º produtor de petróleo, passou a ser o 15º. É uma riqueza incalculável que a gente espera que os dividendos dessa riqueza sejam bem utilizados. Então, a gente ouviu falar demais disso no jornal durante muito tempo, e ainda hoje, nessa camada do pré-sal. Portanto, eu acho que isso sim é também um assunto que você precisa conhecer, é tema do dia a dia. Bom, vamos ver os itens. A refinação do petróleo e a separação de uma mistura... A refinação do petróleo é a separação de uma mistura complexa de hidrocarbonetos em misturas mais simples, com o menor número de componentes denominadas frações do petróleo. Essa separação é realizada por meio de um processo físico denominado destilação simples. Certo ou errado? Qual é o erro daí, pessoal, do item? A separação do petróleo ela é feita através de um processo chamado destilação. Só que não é destilação simples, é destilação fracionada. Destilação simples e destilação fracionada são 2 processos que visam separar componentes de misturas homogêneas. Sendo que a destilação simples é para quando a mistura é homogênea, líquido, sólido, tipo água e sal. Se eu quiser separar o sal da água, eu faço uma destilação simples. Eu aqueço a mistura para que o componente mais volátil, que é a água, evapore, e aí fica só o componente sólido. Esse vapor é recuperado dentro de um aparelho chamado condensador. Ele volta à fase líquida e o líquido também
é recuperado. Mas é para separar líquido de sólido. Quando a mistura envolve líquidos, a destilação é fracionada. Ela é mais complexa, porque os líquidos, quando você aquece, podem evaporar juntos. E aí você tem que ter um mecanismo para separar depois os vapores. No caso do petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Para você separar esses componentes, você coloca esse petróleo em uma caldeira, aquece bem o petróleo, para que todo o líquido vire vapor. Só que o petróleo ele é formado por vários componentes. Você tem diesel, você tem gasolina, você tem lubrificantes, você tem óleos combustíveis, componentes gasosos. Para separar esses componentes, você aquece a mistura para que toda a mistura vá para a fase de vapor. Esse vapor ele é encaminhado para esse prédio aqui, ó, chamado coluna de fracionamento. Os vapores vão para cá e eles vão subir essa coluna. Nessa coluna você tem algumas bandejas, está vendo? Ó? Cada bandeja dessa está numa temperatura diferente, numa temperatura que faça com que aquele vapor retorne à fase líquida. Como cada substância tem o seu ponto onde o vapor vira líquido, chamado temperatura de liquefação ou de condensação, é a mesma coisa. Então, à medida que a mistura vai passando por aquelas bandejas, quando o componente da mistura se identificar com a sua temperatura que está na bandeja, esse componente volta para a fase líquida. E assim você recupera um por um. Aqui a mistura vem para cá, os vapores vão subindo. Quando esse vapor chega na bandeja 2, essa mistura de vapores, um dos componentes, que é o óleo lubrificante, ele volta para a fase líquida, porque aquela bandeja está graduada numa temperatura que faz isso. Só o óleo lubrificante vai ter aquela temperatura de condensação. Então, ele volta para a fase líquida. O restante da mistura sobe. Chegando nessa bandeja 3, aí o óleo combustível se identifica com a temperatura que está lá, que é a sua temperatura de condensação. Aí ele volta para a fase líquida e é recuperado. E assim você vai recuperando um por um. Ó. Cada componente líquido numa bandeja diferente, numa temperatura diferente. Alguns componentes, companheiros, não conseguem passar para a fase de vapor, porque eles são muito pesados. É o asfalto, por exemplo. Esses componentes que não conseguem passar para a fase de vapor, eles não vão subir a coluna, eles vão descer. E vão ser recuperados aqui, ó, na fase líquida. Asfalto, parafina, são muito pesados, não conseguem vaporizar. Eles descem na coluna. E alguns componentes são tão leves que uma vez que eles passaram para a fase de vapor, de gás, eles não conseguem mais voltar para a fase líquida. Aí eles vão ser recuperados lá em cima, na forma de gás. Ó. Então, à medida que as temperaturas de condensação vão sendo atingidas, as substâncias vão sendo recuperadas uma por uma, e aí você separou todos os componentes do petróleo. Isso chama-se destilação fracionada, porque você vai obtendo os componentes um por um, fração por fração. Então, o que está errado no item A é que ele falou destilação simples, né? Pessoal, item B. Meu amigo André Rosa, gente boa demais, um dos maiores historiadores que eu conheço. Tudo bom, André? Letra B. Os antidetonantes são substâncias químicas que, ao serem misturadas à gasolina, aumentam sua resistência à compressão e, consequentemente, o índice de octanagem. Vocês conhecem esse termo, octanagem? Vocês, pessoal que gosta de carro, sabe que tem umas gasolinas diferentes, né? Tem a gasolina comum, tem a gasolina aditivada, tem a gasolina premium, tem a pódium. Esse antidetonante, ele diferencia uma gasolina da outra. O que é o antidetonante? Bom, para explicar o que é o antidetonante, eu tenho que explicar primeiro como é que funciona o motor a 4 tempos. Vocês conhecem, né? 4 tempos de funcionamento do motor. Vamos ver se eu tenho aqui. Bom, aqui está a figura parada, depois vai ter uma animaçãozinha. Pessoal, o motor a 4 tempos, ele funciona com um cilindro que tem um pistão que sobe e desce o tempo inteiro dentro do motor. Esse movimento de subida e descida, apesar de serem só 2 movimentos, sobe e desce, esse movimento é responsável por 4 momentos diferentes na queima do combustível. Primeiro momento, admissão. Uma válvula é aberta e aí os gases do combustível e do ar atmosférico, essa mistura combustível-atmosférico, ela entra no cilindro. Nesse momento a válvula está aberta e esse pistão vai descer. Ó. Ao descer, está puxando a mistura para completar completamente o cilindro. É a fase da admissão. A segunda fase, o pistão vai subir.
Quando esse pistão vai subir, ele vai comprimir a mistura. Essa mistura vai ser comprimida até um determinado momento em que ela atinge dentro desse pistão, desse cilindro, a vela do carro que vai disparar uma faísca elétrica. Quando a faísca elétrica dispara nessa mistura, acontece a terceira fase, que é a explosão, a combustão propriamente dita. E ao explodir, o pistão desce novamente, né, nessa explosão. Quando o pistão desce novamente, aí ele vai subir, e nessa subida ele vai expulsar os gases produzidos pela combustão, que são os gases poluentes. Nesse momento, uma válvula se abre e esses gases são expulsos. Então, você teve a admissão, você teve a compressão, você teve a explosão e depois você teve a expulsão dos gases. Tá? Pessoal, tem um momento aí que é fundamental para o carro funcionar bem. Explosão. A explosão tem que acontecer no momento exato. E qual é o momento exato? Na segunda fase, que é a compressão, essa mistura vai ser comprimida até chegar na vela. Chegou na vela, ela dispara uma faísca e aí acontece a explosão. Alguns combustíveis de má qualidade explodem antes do tempo. E aí o carro funciona mal, ele funciona fora do tempo. Para evitar que esses combustíveis sofram explosão antes do momento exato, você pode colocar o antidetonante. Aí é onde entra a história do antidetonante. O antidetonante, ele faz com que a mistura fique mais resistente à compressão. Ela vai comprimir bem sem explodir. Ela vai comprimir bem até chegar no momento exato que ela deva explodir, que é quando entrar em contato com a faísca. Então, o que o antidetonante faz é dar resistência para essa mistura, formada pelo combustível e pelo oxigênio do ar, para que ela só sofra explosão, só detone no momento exato. Quanto mais próximo do momento exato isso acontecer, melhor é o funcionamento do motor. Tá bom? Então, o antidetonante faz isso. Tem uma animação aqui, deixa eu ver se ela vai funcionar. Acho que eu passei demais. Cadê? Pronto. Não sei, eu acho que isso aqui devia animar. Fábio, tu sabe como é que anima isso aqui? É um vídeo. Não tem, né? Pois é, pessoal, então vou ficar devendo essa animação, porque aí você iria perceber exatamente os 4 tempos. Você está vendo esse cilindro ali dentro, né? Ele vai, primeiro momento, ó, ele vai descer. Você está vendo que aqui tem uma válvula? Ó? Essa válvula é aberta. Quando essa válvula é aberta, essa mistura aqui desce. E aí o pistão vai descer junto. Quando esse pistão desce, ele puxa a mistura todinha para baixo para encher o cilindro. Depois começa a segunda fase, que é a compressão, já com a válvula fechada. Quando essa válvula está fechada e o pistão sobe, ele vai imprensando, ele vai comprimindo a mistura. E o ideal é que essa mistura chegue lá naquele ponto que é onde tem a vela. Lá a vela libera uma centelha, uma faísca, e aí acontece a explosão. Aí o pistão desce, os gases produzidos pela queima se acumulam ali, depois uma outra válvula é aberta, e aí o pistão sobe, os gases são expulsos. Aí depois começa tudo de novo. É assim que funciona o motor a 4 tempos. Vamos ver se dá para a gente produzir. Sem áudio, viu, companheiro? Tem um áudiozinho aí, mas é bom não. Ó. Não, o catalisador é colocado no cano de escapamento do carro. O catalisador, olha pessoal, depois eu te explico, tá? Olha aqui, ó, a válvula foi aberta e aí o pistão está descendo. À medida que o pistão vai descendo, os gases vão entrando. Quem são esses gases? É a mistura dos gases combustíveis com o oxigênio do ar. Ela vai descendo, enchendo o cilindro. Aí, quando chega no outro momento, ele vai subindo. Está vendo que o gás vai subindo? Ele vai comprimindo a mistura. Quando chega lá na vela, nesse momento aqui, ó, é liberada uma faísca elétrica e aí acontece a explosão. Vamos ver o momento da explosão. Pronto, explodiu, há uma expansão, o cilindro é empurrado para baixo, nesse momento são gerados gases poluentes. Depois, essa válvula aqui, ó, vai ser aberta, essa aqui já está fechada. E aí, quando esse cilindro sobe com essa válvula fechada e essa válvula aberta, os gases produzidos pela mistura, que são gases poluentes, vão ser liberados. Pronto, esses são os 4 tempos. O que o antidetonante faz? Evita que a mistura combustível-oxigênio sofra explosão na hora errada.
Ela faz com que essa mistura fique resistente à compressão. Ela não pode explodir antes do tempo. Obrigado, companheiro. Bom, então, isso aqui era para responder o item B, né? Vamos ver o que é que diz o item B, pessoal. Vamos lá, o item B dizia que os antidetonantes são substâncias químicas que, ao serem misturadas à gasolina, aumentam sua resistência à compressão e, consequentemente, o índice de octanagem. Essa palavra octanagem é uma palavra criada para explicar o melhor combustível. O melhor combustível é o que tem maior índice de octanagem. O octano é o hidrocarboneto, componente da gasolina, que tem maior resistência à compressão. Quanto mais octano tem na mistura, mais resistente ela é à compressão. Quanto menos octano, menos resistente. Então, o melhor combustível é o que tem melhor octanagem. O antidetonante é colocado para aumentar essa octanagem. Significa que o item B está correto. Item C. O craqueamento do petróleo permite transformar hidrocarbonetos aromáticos em hidrocarbonetos de cadeia normal, contendo, em geral, o mesmo número de átomos de carbono por meio do aquecimento e catalisadores apropriados. Bom, eu já disse que o item B está correto, né? Então, esse C vai estar errado. O que tem de errado no item C, pessoal? O que é craqueamento? Primeiro, né? Essa palavra craqueamento vem de uma palavra em inglês, cracking, que significa quebra. Pessoal, quando você faz a separação dos componentes do petróleo, tem muito componente do petróleo que não tem tanta utilidade como tem a gasolina. Tem o gás natural, como tem os óleos lubrificantes. Então, só que na hora de separar os componentes, eu separo em proporções que não dependem da minha vontade. De repente, eu separei os componentes do petróleo e fiquei com mais substâncias inúteis do que com substâncias úteis. Essas substâncias inúteis, de moléculas maiores, elas podem depois sofrer um processo de quebra para gerar substâncias menores com mais utilidade. É o que eu chamo de craqueamento. Você refinou o petróleo, obteve substâncias que não têm muita utilidade, são substâncias de cadeias gigantes, então você executa uma técnica chamada craqueamento, onde você quebra as moléculas para produzir moléculas menores e mais úteis. Então, moléculas que seriam resíduo, que não têm utilidade, eu quebro em moléculas que têm utilidade. Isso chama-se craqueamento. Craqueamento quebra moléculas de hidrocarbonetos pesados, convertendo-os em gasolinas, que são moléculas menores e com mais utilidade. O craqueamento pode acontecer sob a ação do catalisador ou sob a ação da temperatura. É a catálise térmica e a catálise, aliás, o craqueamento térmico e o craqueamento catalítico. Esse esquemazinho aqui dá uma ideia do que acontece, ó. Pessoal, cada bolinha dessa que vocês estão vendo é um conjunto de 4 átomos de carbono. Então, você tem essa molécula aqui gigante, ó. Essa molécula não tem muita utilidade na indústria petroquímica. Essa molécula, ela é quebrada em moléculas menores, ó. Essas frações menores, elas têm muito mais utilidade do que essas frações maiores. Então, para não perder essas frações maiores, eu quebro em frações menores. Isso chama-se craqueamento. E o que está errado no item B? É que no item B ele fala que o craqueamento do petróleo permite transformar hidrocarbonetos aromáticos em hidrocarbonetos de cadeia normal, contendo, em geral, o mesmo número de átomos. Está errado. Você quebra para produzir cadeias com um número menor. Pessoal, item D. A gasolina é composta por uma mistura de alcanos, que são substâncias químicas polares e que apresentam alta solubilidade em etanol. Quem são os principais componentes da gasolina? Vamos lá. Principais componentes da gasolina são heptano, que são moléculas de 7 carbono, octano, que são moléculas de 8 carbono. Só que você tem 2 tipos de octano. O isooctano, que é uma cadeia ramificada, e o octano, que é uma cadeia normal. Esses são os 3 principais componentes da gasolina: heptano, isooctano e octano. Você percebeu que os componentes que formam a gasolina são formados só por carbono e hidrogênio? Eles são chamados hidrocarbonetos. E, pessoal, uma das principais características dos hidrocarbonetos é que eles são apolares. Ó, você pode gravar isso como regra. Vai que no Enem tem uma questão que o item é: os hidrocarbonetos são substâncias apolares. Pode marcar verdadeiro. Tá? Todo hidrocarboneto é apolar. Então, o item D está errado, porque ele afirma que os hidrocarbonetos são substâncias polares. Não, são apolares. E o item E. A combustão completa do butano, um dos principais constituintes do gás natural,
é um exemplo de reação de oxirredução, na qual o hidrocarboneto é o agente oxidante e o gás oxigênio presente no ar é o agente redutor. Primeiro erro aí grave, né? O oxigênio, quem provoca a oxidação dos materiais. Então, o oxigênio é sempre o agente oxidante. Oi? Hidro vem de água, mas hidrocarboneto, nesse caso, esse hidro não vem de água, vem de hidrogênio. Hidrocarboneto, ele é formado por hidrogênio e carbono. Todo hidrocarboneto é apolar. A água, ao contrário, é polar. Polar. Pessoal, gás oxigênio é agente oxidante, viu? Não é agente redutor. E outro erro grave é quando ele diz que o butano é um dos principais constituintes do gás natural. Quem são os principais constituintes do gás natural? Metano e etano. O gás natural é uma mistura de moléculas pequenas, formadas por um ou dois carbonos. Então, ele tem metano e tem etano. O butano, pessoal, ele é o principal componente de um outro material muito importante extraído do petróleo, que a gente conhece por uma sigla, GLP, gás liquefeito de petróleo, que é o popular gás de cozinha. Os principais componentes do gás de cozinha, olha, aqui tem os componentes da gasolina, heptano, octano e o isoctano, os componentes do gás natural, etano, metano e propano, e alguns gases inertes. Eu falei que o gás natural é formado por moléculas pequenas, né? Metano tem um carbono, etano tem 2, propano tem 3, moléculas pequenas. O gás butano, ele é o principal componente do GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha popularmente conhecido. Pessoal, por que a gente chama esse gás de cozinha de gás liquefeito de petróleo? Gás liquefeito. Ele é gás ou ele é líquido ali dentro? Dentro do botijão. Mas por que a gente chama de gás? Porque, pessoal, lá dentro do botijão a pressão é tão grande sobre essa mistura gasosa que aquela mistura gasosa vira líquido. Então, a mistura que está lá dentro, ela é líquida. Quando esse gás sai do botijão, aliás, esse líquido sai do botijão, a pressão diminui sobre ele. E a pressão se a pressão diminui sobre ele, ele expande para voltar ao seu estado normal, que é gás. Então, lá dentro é líquido, porque a pressão é muito grande. Mas, em condição normal, ele é gás. O principal componente do gás liquefeito de petróleo é o butano. O butano não é o principal componente do gás natural. Ele é o principal componente do gás liquefeito de petróleo, GLP, famoso gás de cozinha. Portanto, pessoal, a resposta correta, como eu tinha dito, item B, né? Os antidetonantes, quando colocados a gasolina, misturados com a gasolina, aumentam a resistência à compressão para que ele não exploda na hora errada. Isso aumenta a octanagem do combustível. É o combustível de melhor qualidade, de maior qualidade. Pessoal, alguma dúvida? Questão 3. Mais. Questão 4. Questão 4 diz assim: um funcionário de um clube foi orientado a colocar sulfato cúprico, cobre 2, para fazer o tratamento da água da piscina, já que o mesmo funciona como algicida. Antes de colocar o produto da piscina, o funcionário resolveu dissolvê-lo com um pouco de água em um balde de polietileno. Querendo apressar a dissolução do sulfato cúprico em água, utilizou para agitá-la uma espátula de ferro nova, limpa e sem pintura. Após algum tempo, retirou a espátula da solução e percebeu que ela mudara de cor, ficando avermelhada. A observação feita pelo funcionário deveu-se a... Bom, o cara vai tratar a água da piscina, ele vai colocar sulfato cúprico. Esse sulfato cúprico ajuda a matar algumas algas que se desenvolveriam nessa água. O que acontece? Ele colocou esse sulfato cúprico, que é um pó, em água, dentro de um balde. E aí colocou água. Para acelerar o processo, ele pegou uma espátula de ferro e começou a mexer essa mistura. Essa mistura era azul, inicialmente, e aí depois que ele mexeu bem a mistura, com essa espátula de ferro, ele percebeu que a mistura não estava mais azul, ela estava meio avermelhada. O que é que aconteceu aí, pessoal? Vamos lá. Companheiros, ele pegou o ferro, substância pura, simples, e colocou dentro de uma solução de sulfato de cobre 2. Você tem aí uma substância simples, que é o ferro, e uma substância composta, que é o sulfato de cobre 2. Haverá uma reação química onde o ferro vai substituir o cobre, formando o sulfato ferroso, e o cobre vai ficar isolado. Esse processo chama-se deslocamento.
Reação de deslocamento, também conhecido como simples troca. Um elemento ocupa o lugar do outro. Nesse processo, o ferro, que é uma substância simples, apresenta NOx zero no começo. Lá no final, esse ferro que está junto com o sulfato apresenta NOx mais 2. A carga do ferro aumentou. Pessoal, quando o NOx aumenta, como é que eu chamo esse processo? Oxidação ou redução? Oxidação. Então, houve oxidação do ferro. Já o cobre, lá no sulfato de cobre 2, ele tem NOx mais 2. Ele foi chamado de sulfato de cobre 2, porque o NOx do cobre é 2. Ele vai se transformar em cobre substância simples, cujo NOx é 0. O NOx diminuiu. Quando o NOx diminui, como é que eu chamo? Redução. E o que é que isso tem a ver com a mudança de cor? Bom, normalmente o Enem não me obriga a saber a cor dos íons, quando eles são dissolvidos em água, quando eles estão presentes na água. Mas tem um íon que é muito interessante que você conheça a cor dele, que é o cobre. Pessoal, o cobre puro, ele é um material meio avermelhado, mas quando ele se transforma em íon, cobre 2, e é colocado na água, a solução fica azulada. Você lembra que ele falou que a solução ficou azul? Depois que ele mexeu essa solução com o ferro, esse cobre que tinha NOx 2, ele passou a ter NOx 0. Então, o cobre 2 deixou de existir e passou a existir cobre metálico. Você lembra que ele falou que a solução ficou meio avermelhada? Então, o cobre 2, que é azul, virou cobre metálico, que é meio avermelhado. E tem mais um detalhe. O ferro, no começo não tem NOx 0, no final vai ter NOx mais 2. O ferro oxidou. Ó, pessoal, tem uma forma de oxidação do ferro que a gente chama popularmente de ferrugem. Quando o ferro oxida, em presença de umidade, ele dá origem à ferrugem. Qual é a cor da ferrugem? Meio avermelhada, né? Laranja avermelhada. Então, a mudança de cor aconteceu porque o cobre 2, que estava na solução, foi reduzido, virou cobre metálico. Ao mesmo tempo, o ferro, que era neutro, ele foi oxidado e virou o ferro 2, o ferro oxidado. Então, a mudança de cor do azul para o vermelho se deve à redução do íon cobre 2, ao mesmo tempo, oxidação do ferro. Vamos ver o que é que dizem os itens. Item A, houve oxidação do íon cúprico? Não, pessoal, o cobre passou de 2 para 0, houve redução. B, redução do íon cúprico? Eu acho que esse é o item correto. O cobre, que tinha NOx mais 2, passou para 0. C, oxidação do cloreto. O cloreto não teve nenhuma participação aí, eu nem vi cloreto aí na reação. D, redução do sulfato. Também não houve nenhuma participação do sulfato no processo. Quem mudou de NOx foi o ferro, quem mudou de NOx foi o cobre. O sulfato aí é apenas um íon espectador. E o item é redução do ferro. Não, o ferro não reduziu, quem reduziu foi o cobre. O ferro oxidou. Pessoal, eu acho que o item B é o correto. E vocês? Também, né? Pois não? Sim, porque ela vai perder um pouquinho da eficácia, porque é o cobre 2 que vai exercer essa ação algicida. Tá? O problema é que quando ele mexeu com o ferro, ele provocou uma reação e ele eliminou boa parte do cobre 2 que havia. Evitar o aparecimento de algas, aquele matinho que surge quando tem água. Cúprico é o nome do cobre quando ele tem a carga mais 2. O cobre, quando não tem carga, ele é chamado cobre mesmo. Aí, quando ele tem a carga 2, ele é chamado cúprico. Assim como o ferro, quando tem NOx 0, ele é chamado ferro. Quando ele tem NOx mais 3, ele é chamado férrico. Tá? Bom, então, questão 4, resposta B de bola. Pessoal, o tempo aqui está meio que esgotando, eu vou pular uma questão, resolver uma que tem um interesse muito grande no Enem, e é uma questão fácil, dependendo da sua memória. Por mais difícil que seja uma questão, por mais difícil que seja uma prova, é muito pouco provável que nela não haja uma questão de identificação de grupos funcionais, uma questão de química orgânica. Como essa aqui, ó, questão 6. Fundamental saber isso aqui, porque é bem provável ter uma questão na prova, e a única coisa que você precisa para resolver essa questão é memória. Vou ler a questão. Em 2009, o mundo enfrentou uma epidemia causada pelo vírus vírus AH1N1, que ficou conhecido como gripe suína.
A descoberta do mecanismo de ação desse vírus permitiu o desenvolvimento de 2 medicamentos para combater a infecção por ele causada, e que continuam necessários, apesar de já existir e está sendo aplicada a vacina contra esse vírus. As formas estruturais dos princípios ativos desses medicamentos são essas duas aí. Examinando-se as fórmulas desses compostos, verifica-se que 2 dos grupos funcionais que estão presentes no oseltamivir estão presentes também no zanamivir. São os nomes dos componentes ativos desses medicamentos. Esses grupos são característicos de... Pessoal, identificar grupo funcional, fundamental. Você tem que dar um jeito. Se você não sabe isso ainda decorado, dá um jeitinho de decorar antes da prova, porque se cair uma questão dessa, é uma questão fácil. Só depende da memória. O que é grupo funcional? Normalmente, uma cadeia carbônica ela é formada só de carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Qualquer outro elemento que apareça, ele deixa de ser hidrocarboneto e passa a receber um outro nome. Ele passa a pertencer a uma outra função. Cada grupo de átomos que aparece representa uma função orgânica presente naquele composto. Então, você precisa fazer o quê? Decorar quem são esses grupos e saber relacioná-los adequadamente com a função que ela representa. Cada grupo representa uma função diferente. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês duas tabelas, resumindo alguns grupos, algumas funções oxigenadas, e depois eu vou mostrar uma tabela com funções nitrogenadas. Por exemplo, ó, toda vida que você encontrar uma hidroxila ligada a um carbono saturado, com só ligações simples, você vai ter um álcool. Toda vida que você tiver um oxigênio entre 2 carbonos, você vai ter um éter. Toda vida que você tiver uma hidroxila ligada ao anel aromático, você vai ter um fenol. Toda vida que você tiver o grupo C-OH na extremidade da cadeia, você vai ter um aldeído. Toda vida que você tiver um grupo C-O chamado carbonila entre 2 carbonos, você vai ter uma cetona. Sempre que você tiver esse grupo C-OH chamado carboxila na extremidade da cadeia, você vai ter um ácido carboxílico. Sempre que você tiver o grupo C-O ligado com outro oxigênio, você vai ter um éster. Fala, professor, eu tenho que decorar tudo isso. Pessoal, já era para ter decorado, porque isso aí você constrói ao longo do ano. Você vê essa matéria no comecinho do ano. Aí você vai trabalhando com a química orgânica e vai usando isso constantemente. Para, nesse momento, você já ter tudo isso decorado. Toda vez que esses grupos aparecerem dentro de uma cadeia, você tem que ser capaz de identificá-los e dizer o nome da função. Essas funções que eu apresentei aqui são todas oxigenadas. Deixa eu mostrar algumas nitrogenadas. Nitrogenadas com nitrogênio, obviamente, né? Ó, quando você tiver um nitrogênio ligado a carbonos, você tem uma amina. Só que se o carbono tiver uma ligação dupla com o nitrogênio, aí você tem uma imina. Essa imina quase nunca aparece. Eu deixaria de lado. Se você tiver o grupo C-O ligado ao nitrogênio, você tem uma amida. Se nesse nitrogênio houver uma ligação dupla, aí você tem uma imida. Também não me preocuparia muito com a imida, não. Ela não aparece com frequência. Se você tiver o grupo NO2, você vai ter o nitrocomposto. Se você tiver o grupo CN, você vai ter o nitrilo. Se você tiver o grupo NC, você vai ter um isonitrilo. Pessoal, aqui não tem outro remédio, viu? É memorizar. Você tem que memorizar esses grupos e saber o nome da função que cada um representa. E aí, quando aparecer uma questão, dentro da molécula, esses grupos vão estar. Você tem apenas que localizá-los e dizer a função que ele pertence. Vamos lá. Pessoal, nessa molécula aqui do lado esquerdo de vocês, essa substância chamada oseltamivir. Quais funções estão presentes aí? Eu vou ajudar. Como é que eu identifico as funções? É só procurar qualquer átomo diferente do carbono. Por exemplo, aqui, ó. Está vendo esse oxigênio? Ele está entre 2 carbonos. Toda vida que o oxigênio está entre 2 carbonos, você tem uma função chamada éter. Está vendo que não depende de outra coisa a não ser da memória? Que tem que ser familiar para vocês. Pessoal, aqui você tem agora, já botei o nome da função, mas eu vou apagar. Aqui você tem, ó, C-O, esse pontinho aqui é um carbono, C-O ligado com O.
C dupla O ligado com outro O é uma função chamada éster. Vamos lá. Aqui você tem novamente o grupo C dupla O, só que ligado com nitrogênio. C dupla O ligado com nitrogênio, função amida. Pessoal, não tem remédio, é memorizar. Isso aqui tem que ser familiar para vocês. Você olha para aquilo e diz, aquilo é um éter, aquilo é uma amida, aquilo é uma acetona. Continuando. Vamos ver. Aqui, nós temos um nitrogênio ligado a um carbono normal. Ó. Nitrogênio ligado a um carbono normal saturado é uma função chamada amina. Vamos lá, se tem mais alguma. Lá, outra molécula. A molécula do zanamivir. Você tem aqui um oxigênio entre dois carbonos. Está vendo o oxigênio entre dois carbonos. Isso aqui é um éter. Vamos lá, com mais uma. Aqui você tem nitrogênio ligado com carbonos normais. Isso aqui é uma amina. Vamos ver outra. Aqui nós temos o nitrogênio, só que está ligado com uma dupla, com o carbono. Isso aqui é uma imina. Mais uma. Aqui você tem o grupo C dupla O ligado com a hidroxila. Esse grupozinho chama-se carboxila. Ela representa a função ácido carboxílico. Mais uma. Aqui você tem um carbono, está vendo esse carboninho aqui? Ó, esse encontro aqui é carbono, essa interseção. Ligado com hidroxila. Toda vida que a hidroxila está ligada com carbono saturado, você tem uma função chamada álcool. Pronto. Eu acho que é só isso que aparece aí. Tem mais alguma? Acho que não, né? Tem amida, vamos ver. Tem, ó. Aqui nós temos o nitrogênio ligado com o grupo C dupla O. Muito bem observado. Aqui é uma amida. A pergunta é, quais funções são comuns às duas substâncias? O que é que tem ao mesmo tempo nas duas? Vamos ver. Tem éter na primeira, tem éter na segunda. Tem éster na primeira, mas não tem na segunda. Tem amida na primeira, tem amida na segunda. Tem amina na primeira, tem amina na segunda. Tem ácido carboxílico na segunda, mas não tem na primeira. Tem álcool na segunda, mas não tem álcool na primeira. Tem três funções comuns aí, não tem? Amida, éter e amina. Mas vamos ver as opções. No item A tem amida e éster. Tem amida e éster nas duas? Não, né? Não tem éster, tem éter. Letra B. Tem éster e álcool nas duas? Não. Só tem numa. Tem ácido... Pois não? Na letra E? Ah, eu li éster, não foi? Desculpa, pessoal. Na letra A tem amida e éter. Tem amida e éter nas duas? Então, eu acho que essa é a opção correta. Né? Na letra B, éster e álcool, só tem álcool na segunda. Na letra C, ácido carboxílico e éter, só tem ácido carboxílico na segunda. Na letra D, éster e ácido carboxílico, só tem ácido carboxílico na segunda. E na letra E, amida e álcool, só tem álcool na segunda. Então, a única opção em que tem funções comuns, item A. Pessoal, essa questão você tem que acertar na prova. Ela vai estar na prova, quase sempre está. Agora, se você ainda não domina isso, decore. Pega essas tabelas, prega na porta do quarto, na parede, no teto. Tem que decorar isso aí, é questão mais ou menos garantida. Vamos ver aqui uma que seja rápida também, que vai já tocar. Essa é a questão 8, para a gente encerrar. Questão 8. Tanto distúrbios intestinais graves, quanto a disputa de uma maratona, em uma maratona, podem levar a perdas importantes de água e eletrólitos pelo organismo. Considerando que essas situações exigem a reposição cuidadosa de substâncias, um dos modos de fazê-lo é por meio de ingestão de soluções isotônicas. Essas soluções... Pessoal, esses Gatorades que a gente toma por aí, né, para repor não só líquido, mas também para repor eletrólito. Quando a gente faz uma atividade física muito desgastante, que a gente sua muito, a gente não perde só água, a gente perde água e íons nessa água, nesse suor, os eletrólitos. Então, você não deve repor só água, você tem que repor água e esses íons. E aí vem água de coco, que é natural, né? E vem os isotônicos aí, que a gente compra como Gatorade e outros por aí.
Então, quando você faz a ingestão dessas substâncias, você está repondo água e eletrólitos. Uma dica importante: as soluções que você toma para repor líquido que você perdeu, você pode fazer isso também tomando soro, né, na própria veia, quando você desidrata completamente. Elas não podem ter uma concentração muito diferente da concentração das células que a gente tem no organismo. Elas precisam ter concentrações iguais, se possível. Elas têm que ser, tem uma palavrinha para isso, isotônicas. Quando você submete a sua célula a uma solução isotônica, não acontece nada com ela, ela continua normalzinha, não há nenhum problema. Agora, se você submete a sua célula a uma solução hipertônica, o que é hipertônica? Mais concentrada, maior pressão osmótica do que a sua célula, você vai ter um probleminha, vai ocorrer um fenômeno chamado osmose. Pessoal, osmose é um fenômeno onde você transfere água através de uma membrana semipermeável da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Isso chama-se osmose. A água passa do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Por exemplo, aqui é um recipiente contendo duas soluções diferentes. Aí, entre as duas, tem uma membrana. Tem uma solução que tem mais soluto, essas bolinhas são o soluto, e uma com menos soluto. Essa que tem mais soluto é mais concentrada, essa que tem menos soluto é mais diluída. Toda vida que eu submeter essas duas misturas ao contato através de uma membrana, vai haver transferência de água, de um meio para outro. A água se transfere de onde para onde? Do meio mais diluído para o meio mais concentrado, de modo a fazer com que as duas concentrações se igualem. Então, se você submeter a célula a uma substância que tem uma concentração diferente dela, podem acontecer duas coisas. Primeira, se a solução a qual você submeteu a célula é hipertônica, ou seja, tem uma concentração maior, aí a água vai sair de dentro da célula para essa solução hipertônica. Aí ela vai murchar. É o que acontece aqui, ó. A célula vai perder água, porque ela vai estar submetida ao contato com a solução que é mais concentrada do que ela. Se você submete a sua célula a uma solução que é mais diluída do que a célula, aí a água vai sair da solução para o interior da célula. Ela vai inchar e ela pode explodir. Então, não devo submeter a célula a soluções nem mais concentradas, porque senão ela murcha, e nem mais diluídas, porque senão ela incha. Ela tem que ser submetida a soluções isotônicas, com a mesma concentração dela. Tá? Bom, vamos ver aqui a resposta. Essas soluções, elas têm que ter concentração igual à da célula, para evitar o transporte de água. Pessoal, qual seria o item correto? Letra C. Essa solução, eu tenho que submeter a célula a uma solução que tem um solvente com capacidade igual à do sangue, de passar pela membrana. Ou seja, mesma concentração. Se as duas têm a mesma concentração, vai passar água da solução para o sangue e do sangue para a solução. Da célula, aliás, da solução para a célula e da célula para a água. Quando a água se transporta de um ambiente para o outro na mesma velocidade, aí não acontece nada com a célula. Significa ser isotônica em relação à água. Em relação à célula, desculpa. Bom, pessoal, infelizmente eu não consegui resolver aquilo que a gente pretendia, né, que eram as 8 ou 10 questões, mas eu acho que os assuntos aqui foram bem discutidos. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Boa sorte, boa prova. A gente se vê por aí.